das situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, que para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Caríssimos e caríssimas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ataque Rápido. Hoje decidimos... O que é que o Alex está aqui a fazer? Foi uma decisão de última hora. Eu sei que nem todos nos estão a ver, mas o que é que estás aqui a fazer deste lado, do lado da câmara? Se eu fuera... Não, estou a brincar. Vim para cá hoje. Sim, hoje... Vais participar connosco? Pelos vistos. O Duarte não consegue ter mão nisto. Não tenho mão nisto. Ou por outro lado, estou a tentar que o Alex assuma o controle disto para eu poder sair, porque já estou farto de esta malta. Mas sim, hoje temos o nosso Alex do lado de cá, vai participar. Já participas ativamente nos episódios, hoje com mais preponderância, porque vamos falar de um tema. Não nos podemos esticar, malta, cuidado mesmo, porque isto vai dar pano para mangas. Vamos falar das 15 transferências que nunca deviam ter acontecido. Mas vai ser por setores, não é? É por setores, exatamente. Portanto, isto é treino setorial. Eu vou dizer 5 exclusivamente do mercado português. Eu vou dizer 5 exclusivamente de portugueses de renome ou de transferências de renome. E eu vou dizer 5 internacionais. Boa dinâmica, malta. Boa. Cada um disse a sua. Eu gosto deste entusiasmo genuíno e quase infantil do Alex. Quando as coisas correm, coisas básicas correm bem, ele diz boa, malta. Boa. Foi giro. Gosto desta energia. E a cara de meme que o Alex tem. Assim com os olhos fechadinhos, sabes? Eu já disse isto uma vez e volto a dizer. O Alex é a estrela quase oculta deste podcast. Portanto, vamos aceitar isso. Tens um talento natural para estas coisas. E eu gosto disso neste programa. Mas vamos avançar, senão não vamos sair daqui. É isso. Portanto, vou tomar a liberdade de... Trabalho. Não sei o que é de fazer. Aceita o elogio e cala-te. Obrigado. É isso. Vou assumir a tarefa de lançar o primeiro nome. Portanto, uma transferência que nunca devia ter acontecido no panorama do futebol nacional. Ljubinko Drulovic, do Futebol Clube do Porto. Porra, começaste muito forte. Para o Benfica. Não sei desse lado a malta que se lembra verdadeiramente desta transferência. Portanto, Drulovic vinha de marcar uma era no Futebol Clube do Porto. 8 temporadas absolutamente sensacionais. O primeiro pai do Jardel, ele depois teve um segundo no Sporting. E, portanto... Há de ser o segundo pai do Jardel e ele depois teve um terceiro, não é? Sim, exatamente. Pais futebolísticos. Mas, para não me alongar muito, a minha escolha no Drulovic vai muito neste sentido. Ele faz uma primeira temporada boa no Benfica. Números interessantes, 6 golos, 7 assistências. A segunda temporada ele faz 2 no Benfica. Ninguém se lembra. É isso, eu quase não me lembro do Drulovic no Benfica. Isso. Eu quase não me lembro em termos de... Sim, coisas importantes. Ou seja, é isso. No Porto, aquelas triveladas, todos nos lembramos. No Benfica, realmente, também foi numa época errada, não é? Claro, é isso. Portanto, tudo nisto diz, nunca devia ter acontecido. Drulovic tem uma história incrível no Futebol Clube do Porto. Terá seguramente carinho pelo Benfica, mas era escusado. Não acrescentou à carreira dele. Não acrescentou à carreira dele, não acrescentou ao Benfica. Foi em que ano é que ele foi? 2001. Foi depois do Euro? Ele faz um bom Euro. Foi depois do Euro. Ele termina contrato com o Futebol Clube do Porto, não renova e vai para o Benfica, creio que em 2001 e fica até, e depois faz 2001, 2002. Ok. Portanto, ele apanha ali o Benfica pós-Vale Azevedo, Vilarinho, um período muito conturbado. Eu tenho memória de Drulovic no Benfica, mas de facto, se pudesse voltar atrás, acho que foi uma transferência que se calhar até o próprio hoje ele não teria muito feito. Naquela Jugoslávia, pá. Sim. Não, tirando a questão do Porto, obviamente nos lembramos, mas estou-me a lembrar muito do Euro 2000. O Euro 2000, sim. Eles depois foram eliminados pela Holanda com um póquer do Kluivert. 6-1. Póquer não. 6-1. 5 golos. Já não me lembro 4 ou 5 do Kluivert. Sei que fica para aí 6-1. Fica 6-1. É isso. E depois há 2 golos no fim, eu acho que é do Overmars. Okay. Sim. Portanto, ainda bem que no off deste programa estávamos a dizer, malta, não podemos comentar os nomes uns dos outros, não é? Porque senão isto estica. Não estou a comentar nada. Luís o primeiro. Portanto, Drulovic do Futebol Clube do Porto para o Benfica, a minha primeira transferência que nunca devia ter acontecido. Luís. Até não ias dizer tu as tuas 5? Posso dizer as minhas 5 de seguida? É só porque as minhas não, certo. Não, então vamos lá. Não fazem tanto sentido como as Número 4.
Não se complementa. Certo. Número Exato. 4, Marat Ismailov, do Sporting para o Futebol Clube do Porto. Um bocadinho na linha de Drlovic, embora eu acho que Drlovic tenha tido um impacto maior na história do Porto do que Ismailov E foi teve no campeão. Sporting. Mas o Ismailov era Mas o Ismailov do Sporting, craque, eu apontei aqui os números só para ajudar a sustentar um bocadinho isto, portanto ele faz 142 jogos pelo Sporting, 20 golos, mas mais do que isso era craque, de facto acrescentou àquele Sporting, que é um Sporting difícil também, e depois de repente Ismailov Era um vai... Sporting até estável, não é? Era o Sim. Sporting estável do segundo lugar, ou seja, Sim, era o do Paulo Bento. era não o é? do Paulo Bento, exatamente. Portanto, um Sporting... Mas ele não mudou bem, não foi bem mudar, não é? Porque ele quando vai de um sítio para o outro, passou de Y para I. Ou ao contrário. Ei, de I pois para foi. Lembras-te Ei, as disso? coisas que ele se lembra, sim, Pô, sim, sim. Para pois mim, foi. a mudança de Ismailov é Ismailov essa. passou a ser escrito de forma diferente. Exato, aí já não me lembrava. Portanto, olha, só isto justifica que tudo aquilo foi um erro. Pois é. Ismailov depois faz 16 jogos pelo Futebol Clube do Porto, um gol, teve muitas lesões, muitas coisas, muitas dúbias na cabeça do próprio Ismailov. Faz lembrar um bocadinho o Socota também, não foi? O Quando foi Socota estava na minha lista alargada. alargada, mas depois, para teve encurtar. que cair. Portanto, Ismailov é o meu número 4 de transferências que nunca deviam ter acontecido. Transferência número 3, vamos ver se lembram desta. Elias, Sporting, O do Atlético? o do Atlético. Sim. Primeira passagem, dou de barato. Pois, porque Não foi ele, má a primeira, exato, que eu teve ele duas está, vezes. A minha ainda é que, capitão, é isso. sai e depois volta. E é essa que nunca devia ter acontecido. Ok. O segundo regresso, portanto, ele está a 2000. Péssimo. Com Jorge Ele, Jesus, acho eu. ele sai em litígio com o Sporting, salários em atraso, Uhum. portanto, uma coisa ali nada bonita. E depois, confusão com Bruno Carvalho. Ele apanha o Bruno Carvalho na segunda passagem, exatamente. Pois Sim, é, não- pois é, pois é. Pronto, já e sei. faz, É isso. quanto é que ele faz? 16 jogos na segunda passagem. Ele regressa a dizer: venho para ser Só campeão. meteste gajos que fizeram 16 jogos. Ironicamente. olha, e o próximo fez poucos mais, realmente. Ok. Portanto, a segunda passagem do Elias pelo Sporting foi uma transferência escusadíssima para todas as partes. Até para o que- Sporting, que na altura tinha um bom meio campo. Sim, é isso. Ele Adrian vem, William. Exato. ele vem para substituir o Adrian. Não falava-se na Ok. saída do Adrian. Eu lembro-me da chegada E o do João Willi- Mário também. E não do é? João Mário. Ou seja, já é aquele núcleo que depois se consolida para Portugal ser campeão europeu. Exatamente, exatamente. É provável, mas creio que a transferência do Elias foi depois do Euro, ou não? Ele, Jogou sim, quando? sim, ele vem depois do Euro, sim. Ele vem Ah, em é? 2016. Ou, não, ele tenho vem em certeza. janeiro. Ok. Janeiro de Ah, ok, 2016. ok. É isso, é isso. Pois, e já estava com bom andamento. E aquele Sporting jogava muito. É isso. Sim, Portanto, a segunda transferência do Elias também um tiro ao lado. Número 2. Gianelli Embulá, Futebol Clube do Porto. Aqui por motivos diferentes. Portanto, até agora foi Drlovic para o Benfica, Ismailov para o Porto. Foi ali um bocadinho uma traição, entre aspas, desnecessária porque não acrescentou nada. Elias dentro do próprio Sporting. O Embulá é um caso diferente. Foi, à data, a maior transferência do futebol português, 20 milhões de euros. Veio, obviamente, com esse estatuto. Grande época no Marseille. Havia muitos clubes interessados no Embulá e o Porto, legitimamente e logicamente, investiu muito dinheiro e esperava muito o Embulá e rapidamente se percebeu que havia ali o Tico e o Tec não batiam certo, desde logo quase no Embulá. Lembro-me de uma entrevista do pai dele a dizer que a personalidade dele era difícil e que se calhar era isso que estava a dificultar. A verdade é que ele perde total preponderância na equipa do Porto, faz 21 jogos pelo Futebol Clube do Porto. Ele sai em janeiro? Ele sai no final da época para o Stoke City, Não é em janeiro. ou em janeiro. Eu acho que é creio, em creio que janeiro. fez a época toda. Não, ele faz a época toda. Certo. Sim, Ok, ele sim. desaparece. Ele desaparece gradualmente. Eu acho que o ponto alto é um clássico com o Sporting em que ele nem sequer é convocado. Ah, ok. Não, é que O ele ponto tem... alto no falhanço. Sim, no falhanço. É que ele tem um ponto afundar. alto de um grande jogo. Eu lembro-me Qual? Não perfeito. lembro. Eu fui fazer Uhum. um jogo, um Ok. Porto-Chelsea. O Chelsea do Mourinho. Sim. Em que o Porto ganha 2-1 e eu lembro que o meu título tinha o trocadilho com embolado. Porto embolado por... coisa assim, Quando já não fazíamos lembro. esse tipo de trocadilhos nos Exato. títulos, exato. E eu lembro, pá, eu fiquei do género, que Sim. grande jogo que ele fez aqui. Mas foi o único. um oásis. Foi no um deserto. oásis e depois há essa questão do um Porto Sporting, um Sporting Porto, que ele cai dos convocados e a partir daí é o fim do embolado. Depois Espera, o resto da carreira dele Estás a falar deve ser o Sporting Porto. é o que Sporting Porto em Alvalade. em Alvalade e é o Sim. último jogo do Lopetegui.
Por isso também é isso, porque o Lopetegui sai no fim desse jogo. Isso, pois é. E depois Portanto, entra o Rui Barros. Contexto depois é difícil o também no Peseiro. Futebol Clube do Porto, obviamente, não foi uma época fácil, mas a própria carreira que o Imbolá faz a seguir, de certa forma, prova que foi um erro de casting a carreira do próprio Imbolá. Também. Espera aí. Eu acho que. Confirmem aí. Pá, eu tenho quase certeza que ele sai em janeiro ainda. É provável. Eu não fui a esse Se eu tivesse detalhe, lá atrás atirei. da câmara, estava aqui e já estava. Não, mas estamos só para confirma aí. Meio da época. Meio da época? Tá, Sai logo em isso, janeiro? Foi, porque é isso, porque o Lopetegui sai, eu tenho ideia que o jogo é a 2 de janeiro, o jogo em A Alvalade. tua memória está muito boa. Estou. Atenção, Impecável isto. no Memofante não falha. Mesmo. Atenção, patrocínios aí do Memofante. Mesmo fã. É uma coisa que eu queria dizer, pá, é que eu... Ou não, vai começar Tive a a fazer- distribuir abraços e beijinhos como no último episódio. Não, estive a fazer assim um estudo de caso e percebi que nós estamos regularmente no top 3 em termos de alcance dos podcasts nacionais de desporto. Ui, É verdade. obrigado, malta. Portanto, excelente, fabuloso. Vamos lá, falta só um Memofante patrocinar. Não, mas não é preciso realmente. Portanto, eu achava que ele tinha feito a época toda. Então é isso. E ele sai. Isso foi um que o E ele- Sporting ganha 2-0 até? Ou não? 2-0, sim. E ele, o Lopetegui sai, o Rui Barros entra ali numa altura transitória, que é quando o Porto tenta ir buscar o Conceição ao Vitória, mas depois supostamente havia ali um acordo e não aconteceu, precisamente no Vitória Porto, foi a última vez que o Porto perdeu em Guimarães, e então não vem o Conceição, vem o José Peseiro. O Zé Peseiro. E aí faz a final da época. Faz a final Faz a da final da Taça Taça de de Portugal. Muito Vou bem. falar sobre Sim, essa, senhor. sobre essa final. Portanto, saindo em janeiro, sublinha ainda mais toda esta transferência que acho que se todos os intervenientes pudessem regressar atrás, não teria acontecido. Mas sai por 24. 24 Não é? milhões de euros. É lá isso que o estou. Porto faz lucro estranhamente. Por falar nisso, vou ao meu número 1. Não digas. Espera aí, tentem lá adivinhar. 1, 2, 3. Roberto Jiménez. Por falar em ter sido um flop total e sair com lucro. Roberto Jiménez é o meu número 1. Estávamos em off a falar e encontrei umas declarações dele e tu até sublinhaste que há uma percepção mediática e por parte das pessoas de que foi muito pior do que realmente foi. Eu também acho isso. Pronto, portanto, ele sofre 46 golos em 41 jogos. Num clube grande em Portugal É mau, muito golo. mas é muito arranja-se golo. piores casos. Se fores por aí. Mas isto Sim. é só questão objetiva, não é? Portanto, isto são só números, a questão objetiva. Pois há tudo o resto que envolveu toda a estadia do Roberto no Benfica. Aquilo começa mal. Se não me engano, num jogo de pré-temporada que ele Foi sofre péssimo, um golo de baliza a baliza. Ui, até inventa fico nervoso. Que a É bola- um autogol do Katsuranis, não é? Ele esse? sofre um gol do Katsuranis. Não, mas ele tem outro gol que sofre. A que é um pré-época foi péssima, eu pontapé. lembro-me disso. Ele está adiantado, a bola bate à frente, o Katsuranis marca direto. Sim, que Depois ao é no Sporting, Guadiana, não é? no Guadiana. No Guadiana. Mas há outro jogo que o Roberto sofre um gol, que é um pontapé de baliza, acho eu. Mas o Katsuranis não é nesse ano? sei. Não é desse ano. Pois é isso. Ok. Não, Pensei que era esse que não, estavas o a falar. Roberto é pós-Katsuranis. E o Roberto sofre num primeiro ou segundo jogo de pré-época que ele está adiantado, a bola bate à frente e passa-lhe por cima. Portanto, começa logo ali. Tem uma Essa eu não me lembro. super taça frente ao Porto do Vilas Boas. Desastrosa, uma coisa terrível. Desastrosa foi a seguir. Eu tenho a ideia que são 3 jornadas que o Benfica perde. Sim, Não é? Perde os 3 jogos Perde os três. ou perde 3 em 4? o Benfica perde com a Académica, perde em Guimarães. Pelo menos 2 derrotas tem. Sim, esse Essas eu lembro. lembram-me- Isso são os 2 primeiros Certo. jogos, não é? Certo. A Académica Guimarães é é o o terceiro. Hã? Há um jogo pelo meio. Há um Pois, jogo pelo meio. Guimarães é o terceiro jogo. Acho que é a terceira Gil derrota. Vicente. Já não tenho memória. Já não, Pronto, tenho, já não sei, Mesmo ok. ao não dá para mim. Aliás, foi tão mau o início que em agosto, portanto, ainda antes do mercado fechar, ele vem em junho, e ainda antes do mercado fechar havia uma notícia, não vou dizer de que órgão, que dizia que o Roberto nunca mais ia vestir a camisola do Benfica e que estava decidida para a Espanha. Ele depois fica... Mas ele depois, lembras-te do que é que acontece? Ele fica, vai para o banco num certo, jogo contra o Setúbal Certo. e o guarda-redes, que acho que era o Júlio César. César, o Júlio César mau, Júlio César versão má. versão má, Sim. que vai para o jogo, é expulso, E faz ele um tem penalti que e é entrar. expulso. O Roberto entra, Defende defende o o penalti e o Benfica ganha o jogo. Sim. E de repente o Roberto entra aqui numa curva ascendente. E por isso é que eu ia dizer, eu acho que o Roberto depois faz ali vários meses bons. Faz. E eu lembro-me de um jogo em Gelsenkirchen que o Benfica perde 2-0 com o Schalke.
Podia ter que- levado um cabaz. um cabaz. E o Roberto fez Sim. defesas incríveis. Sim. Lembro-me desse jogo, pá, não te sei dizer mais jogos. Não, mas o Roberto fica... Mas depois acaba outra vez a época muito mal. fica Franco contra o Porto outra vez. Fica marcado, sim, na Luz, que o Porto vence... Não, há aquele golão do Hulk em que ele fica, está sim, lá na mas há um fotografia golo também. do Guarín Ai, do Guarini, junto exato, à é isso, linha é que a isso. bola lhe entrasse. Exatamente. É isso, é o do Guarini. É o do esse, Guarín. esse. É um gol do Guarín. Há muitos episódios do Roberto. E depois aliás, ele vem e paga a fatura de ter custado 8 milhões e meio. Portanto, um investimento para um guarda-redes brutalíssimo. Sim, sim. E depois é vendido por 8 milhões e 600 mil euros. Saragossa, Portanto, não é? Saragossa. E depois, se não me engano, anos mais tarde, faz um jogo contra o Benfica, já não sei quanto é que fica. Com o Olympiacos. Com o Olympiacos. Defendeu muito, Sim, lembro-me sim. disso. Mas isso é um- Choveu muito. É um Já clássico, trabalhava aqui. Sim, é é clássica isso. vingança, não é? Mas Não é acho do que sim, ex. acho que se perguntarmos aos adeptos do Benfica, assim, pelo menos não, neste século, eu fiquei chocado, meu. Esta contratação foi há 14 anos. É verdade. Eu, Mas eu vou-te dizer Coisas- uma que foi há quase 20. e que lembras-te também Não, como e que esta? eu acho que é uma clássica, e para a baliza do Benfica, Sim. que nunca devia ter acontecido. Espera aí, Zach Thornton. Não, Moreto. Ai, o Moreto. O Moreto faz uma Pois, primeira verdade, metade da época verdade. inacreditável no Setúbal, sofre 3 golos É em 15 pretendido por jogos. Sporting, Benfica Não, e não, Porto. Porto e Ou Benfica, não é? Ele escolhe o Benfica e essa... Pois Supostamente ele era para ir para o Porto e depois há um desvio nas férias de Natal, as míticas férias Sim. de Natal dos inícios de. Certo. E depois do há novo aquela milénio. mítica conferência de imprensa Não, dele não, ser e antes no apresentado. aeroporto Ei, há agressões. Pois é. Lembras-te Pois de é, pois é. segurança e não sei o quê. Pá, lembro-me bem Ei, disso. podia ter posto o Moreto. O Moreto era para ir para o Porto, foi para o Benfica, depois Verdade. chega ao Benfica, tem que jogar e o Kim salta. Pois. E aquilo também não corre nada e foi, bem. Foi, Sim. tirando Olha, entre Moreto e Roberto, mas como o Roberto foi muito mais caro, fica o Roberto Pois. como o meu número 1 de transferências que nunca deviam ter E o Roberto teve acontecido. direito a música, coisa que o Moreto nunca teve. Ei, queres Não, cantar? essa Agora música- cantei. Não, já não lembro da letra de cor, mas lembro-me que. Lá está. Eu tinha a certeza que o início da época foi muito mau por parte do Roberto, porque as festas da minha freguesia são no fim de agosto. Ou seja, apanhar para a época e as primeiras jornadas. E eu lembro-me de estar com os meus amigos na Sim. festa a cantar essa música e a dizer: Ei, o Roberto, mais um frango, não acredito. Anda lá, canta. Estavas a cantar lá. Já não lembro, já não Estavas lembro, a já não cantar há bocado na Anda lá, redação. tu sabes. É aquela. Ai, que frango. Ai, que frango. É isso, É essa. eu não tenho Mas as com vergonha. ritmo. Mas eu gostava, Com este. antes disso, gostava É aquela, Roberto. eu gostava dessa música, porque essa música Roberto, tava- ai Da Alejandro. Ei, dá em um vez de da ai, ai, Dizia que frango. Alejandro, Da Lady gostava Gaga. dessa música. Ok, exato. Lady E Gaga. depois Estragaram-te a música? Não, gostava e pronto. Continuas a gostar, não é? Ok. É uma música que tem um bom ritmo. Mas sim. Meus caros parceiros de painel, passo a palavra ao Luís. Acho que Sim. Vamos aos teus 5. Eu vou de dentro para fora, portanto eu menti um bocadinho, agora que me estou a lembrar. Portanto, eu tinha aqui uma versão mais mista entre futebol nacional e futebol internacional, mas sempre contando com portugueses. Por isso vou dizer 2 de clubes portugueses e 3 de jogadores portugueses. Ok, bom. As 2 de clubes portugueses, eu acho que são transferências que nunca deviam ter acontecido, até pelo simbolismo que têm. Um é mais flop do que o outro, mas nenhum correu propriamente bem. O primeiro é o Adriano Lopes, quando vai para o Porto, que é no final da época em que o Atlético de Madrid vai à final da Champions, em Lisboa, 14. 2014, em que o Diego Costa, que era o avançado do Atlético, estava muito em dúvida para esse jogo. Joga e sai, Joga e nos sai aos 10 primeiros minutos e Pois entra é. o Adriano Lopes, faz 110 minutos. Portanto, era o avançado, era quase o 12º jogador do Certo. Atlético de Madrid. E depois, imbuído ali num verão muito fora da caixa, e por isso é que eu acho que o Adriano Lopes representa muito uma mudança de paradigma no Porto, que foi muito vincada, porque foi quando o Porto deixou deixou, pelo menos naquela altura, de fazer aquela aposta contínua em jogadores vindos da América do Sul para potenciar o Falcão, o Rames, o Hulk, um registro um bocadinho diferente. Guarín, e em que o Porto, com muito sucesso desportivo, era ponto de passagem para depois muito sucesso económico, muita ligação a Jorge Mendes. O Porto, nesse ano, ainda tem o Alexandre e o Danilo, ainda fazem um ano com o Lopetegui, e que ainda vem dessa política de contratações. E esse é o primeiro ano
da New Balance no Porto. Não era a New Balance, era a Warrior. Warrior, exatamente. Lembro-me de Começa ser um por Warrior. escândalo a apresentação do equipamento, que aquilo era terrível. Depois foi... Mais um potencial patrocínio para nós. Exato. A Não, Warrior... este está cortado, era terrível. Este Não, a agora Warrior, está acho que a mais. Warrior depois deixou de existir, não é? Passou Já a não ser- existe. Não, Pois, se a calhar New não. Balance foi assumida pela New Balance. Acho que foi Ok, assim, uma ok. coisa qualquer. E o Adriano Lopes é quase o expoente máximo de uma política de investimento em jogadores um bocadinho mais... Não eram jogadores feitos, porque foi quando chega o Lopetegui e há um investimento Sim. forte, não é? Vêm vários jogadores de Espanha um bocadinho desconhecidos, o Campañá, o Andrés Fernández, o José Ángel, e o Adriano Lopes custa 11 milhões, 60% do passe. E porque é que eu trago? Porque mais tarde o Pinto da Costa também já falou Sim. disso, de que quase o Jorge Mendes meteu-me aquilo e Pois. pá, Não, daqueles nem- nunca nem mais. queríamos, não é? E eu acho que aí houve uma clara, aí foi quando há uma mudança. Portanto, o Jorge Mendes já andava a aproximar-se Sim. do Benfica, estava muito com o Porto e depois A balança com essa... depende. Nessa altura há uma mudança clara Certo. e o Porto passa a vender bem pior. Esse é o ano em que vem o Oliver Torres para o Porto também. É o ano do Oliver Torres. sim. Gostava muito, gosto muito do Oliver. Acho Não, que, é esse? acho que sim. É esse. É Tenho o, memória sim, é o dele jogar primeiro. com essa É o primeiro, é o camisola primeiro. terrível da Sim, mas Warrior. o Oliver e o Casemiro chegam São por coisas empréstimo. diferentes. Sim, sim, Mas pois são é, os dois pois por é, pois é, empréstimo. pois é. Depois o Oliver bem mais tarde, em definitivo. E o Adriano ainda marcou um gol ao Benfica, eu estou a fazer confusão. Mas o Adrian, a primeira época dele foi péssima. Eu acho que ele não marcou nenhum golo. E ele já vinha Sim, com tinha 26 anos, não é? Por isso, Sim, sim. tudo aqui já não bate certo. Tenho memória daquele se tornar quase uma bola de neve, não é? Coisa que correu mal e foi correndo pior e pior e depois Não, já foi. era quase motivo A de primeira- chacota Mas ao o Adriano gol, o Lopes gol que estou a jogar. dizer não foi na Não, primeira não, não. época, O foi- gol que ele marca ao foi quando Benfica o em Benfica ganha no 18-19. Dragão. Sim. Exato, é o Exato. do jogo do João Félix. Exatamente. Isso. Ele marca o primeiro gol, que é um livre lateral, e a bola passa ali no meio da Sim, barreira. Sim, sim, sim. E foi numa altura em que parecia que ele estava Só que a não. restaurar. Eu lembro que nessa época, em Roma, ele é titular Sim, de uma sim, forma sim. surpreendente na Na Champions. pré-eliminatória da Champions. Não, Já nos na- oitavos. oitavos, Nos oitavos. nos Sim. oitavos. O Porto perde lá e ganha. E ganha cá 3-1. Isso. Pronto, e portanto trago o Adriano, já me estiquei aqui. Mesmo? Mas eu gosto desta história. Esta história é gira. Adriano Lopes. E a outra, a nível nacional, é o Julian Weigl, porque também traz uma carga ao Benfica um bocadinho diferente. É quando o Benfica, já no pós João Félix, é no pós João Ele Félix, vem em janeiro. provavelmente. Sim, já não havia João Félix, não. em que o Benfica Havia dinheiro. havia dinheiro. Havia É dinheiro. isso. Aburguesou-se. Aburguesou-se. não é? Aburguesou-se, viu que havia ali dinheiro para gastar e depois pensou, ok, então vamos aqui investir Sim. de uma forma diferente e comprar muitos jogadores de 20 milhões de euros. Vários jogadores. RDT, Sim. Sim. Julian Weigl, portanto eu podia Certo. dizer vários destes. O O RDT caso mais recente, Cockchu, ou seja, o Benfica já não foi está bem numa... 20, já foi bem quase 30, não Eu é? sei, mas já é uma Sim. mudança de paradigma Sim, sim. que para o Benfica não correu bem, diz-me os Sim, não está a correr não bem. há globalmente, Não está a correr bem. não quero que me esteja a escapar ninguém, mas normalmente estes jogadores que custam 20 milhões ou mais, Cebolinha, foi 15, acho eu. mas Cebolinha, foi- Sim, exato. sim, sim. o Wall Schmidt, Sim, sim. Walt uh, Schmidt. todos Chiquinho, estes não jogadores. era- Chiquinho. Não, como é que se chamava o do. O Pedrinho? O Pedrinho, Não, mas- exatamente, sim, Mas boa. o Pedrinho foi 8 milhões, assim, uma coisa qualquer. Por aí, Não, vinha não, com a o ser- Pedrinho Não foi foi 18. tanto. Foi 18. Foi ao Shakhtar e 18. depois, enfim, Pois. adiante. Há uma aposta em valores bem mais altos Sim. por parte do Benfica que Redundaram foi em fracasso. mais uma política um bocadinho ao lado. E acho Sim. que estes Acho clubes, que sim. Acho que é uma daquelas. 18 milhões, não é? Acho que é uma daquelas também, se fosse hoje, nem o Benfica, nem o Weigl, se calhar, Pois, teriam tomado a mesma decisão. Mas nesse- Desportivamente, meramente desportivo. Nesse caso, eu acho que se calhar a RDT foi mais transferência que não devia ter acontecido que Weigl. eu a meio do meu discurso Sim. pensei, o RDT realmente fazia mais sentido. Sim, é verdade. Mas eu percebo a do Weigl, acho que foi ali um desencontro. Correu tudo mal, não é? Porque ele entra, o Benfica era líder destacado do campeonato e ele chega em janeiro. Exato, ele estraga essa época, não é? Ele Do Benfica. estraga, não é? Essa época. Não é e depois- estraga, mas eu estava a jogar o Tarabt e o Gabriel. Sim. Estavam os O dois de uma Tarapte forma... renascido pelo Laje. Sim. Sim. E O depois- Samaris era ali o Sim. backup. O Se bem que tinha feito uma grande época Sim. na Faz a anterior. grande época, renova quase a pedido sim. do universo benfiquista, mas tudo certo. Mas, sim, Exato. essa é daquelas que eu tenho pena, porque eu gosto do Weigl. O Weigl chega e o Benfica faz um fosso de 7 pontos Sim. em relação ao Porto, que depois rapidamente Vai se tudo por aí esfuma na fora. altura da pandemia. E o resto da, e o Perde, resto da história. perde no Dragão, perde em casa com o Braga, depois tem um empate, Pelo meio, um sim. Moreirense, acho eu, para aí. Sim. Depois vem a paragem a seguir empate. Não, com o Setúbal, é com o Setúbal, Setúbal. acho eu. Setúbal.
depois é que empata com o Moreirense. Enfim, adiante. Mas sim, O meu consigo Mel tolerar Fan isso. também não funciona assim Não, também, não, calma. Vá lá, Depois terceiro. vou a nomes mais internacionais e poupei o João Félix aqui, Acho justo. mas vou a 3 nomes que são mais diferentes. Portanto, em relação ao João Félix há outro muito parecido, que é o Renato Sanches, porque o Renato faz uma ótima meia época no Benfica. Espera aí, Renato para o Bayern. Para o Bayern. Portanto, acho que é daquelas que Sim. nunca devia ter acontecido Sim, naquela sim. altura. Daí para a frente há mais depois. Renato para o Não, Swansea, Renato para a Roma. A sim. partir dessa, Sim, a partir nenhuma dessa- das outras das devia ter outras acontecido, mas funciona, lá sim, está. Claro. É aquela coisa de que a carreira dele se calhar teria sido totalmente Sim. diferente. E eu acho que o Renato é um ótimo alerta para casos futuros. Estou-me a lembrar do João Neves, por exemplo, atualmente. Sim, sim. Estou-me a lembrar Sim. que, por exemplo, o António Silva, se sai no final da época passada, se calhar nesta altura podia estar a ser... E é um assunto interessante porque eu acho que é um bocadinho unânime que o António Silva está a ter uma época ligeiramente abaixo da anterior. da anterior. Portanto, não está a ser uma temporada tão fulgurosa e tão afirmativa como foi a primeira, está a cometer alguns erros. Pronto, é um ano menos vistoso o António Silva. E eu coloco esta questão. Imagina, naquilo que tu disseste, que o António Silva tem saído para um United, para um Bayern de Munique, e tem esta baixa Estava lá sozinho, esquecido, que eu acho que foi o que rapidamente. aconteceu ao Renato Sanches. Exatamente. Tal e qual. Porquê? Concordo. Porque depois daquele impacto inicial todo, é perfeitamente normal que os Impacto jogadores... no Euro. Que também Sim, Mas teve- o Euro a transferência já estava feita. já estava A consumado. transferência é em abril ou em o maio. Bayern, sim, sim. É Fecha antes isso do Euro. antes do Pensava que Euro. era depois, sim. Não, foi logo ali naquilo, do hype enorme. Sim. E claro, o Benfica a querer muito vender, Claro, porque acho que lógico. também é o grande problema. Já vou falar de outro caso Sim. também assim. E o facto de estes jogadores, normalmente uma segunda época em que já não há aquela loucura Sim. toda, já se assenta. Serve e para já- nivelar o nível real, É de isso. certa forma. E é muito melhor tu fazeres isso, estares de uma forma um bocadinho mais errática Sim. num clube onde és preponderante, Claramente. onde és figura de destaque, ou seja, o António Claramente. Silva já errou várias vezes, foi Ninguém expulso 2 vezes na Champions. Exatamente. E ninguém continua a ser apontou o titular. dedo. Tu não vês por parte dos adeptos do Benfica a pedirem a saída. Exatamente. Agora imagina isto num clube que tivesse pago Se fosse no 80 United, milhões por acabou. ele, Não é? estava Acabou. morto. E eu até acho que o Bayern é um clube, ou Sim. melhor, Eu acho que no há Bayern... 8 anos era um clube. Sim. Estava. Só para terminar o Renato, e eu acho que posso contar este episódio aqui, já passaram muitos anos e não há problema nenhum, e creio que o Renato não me levará a mal que eu conte este episódio. Eu cruzei-me com o Renato no estádio do Bayern de Munique, a seguir a um Bayern de Benfica, para a Liga dos Campeões, em que o Renato não joga, não entra, Em que ele está no Bayern. em não que é? ele está no Bayern Sim. de Munique. Bayern de Munique, sim. Sim. E eu cruzo-me no final do jogo, eu fiz a zona mista, o Renato não parou, e depois eu já estava a vir embora e cruzei-me num corredorzinho que há lá na Allianz Arena, é basicamente um ponto de saída, e o Renato estava lá sozinho. E eu fui ter com o Renato, cumprimentá-lo, não é? Perguntar se estava tudo bem, não sei o que, dizer quem é que era. E disse, não sei se não queres dar umas 2 palavrinhas para o 0-0, e ele pediu que não, disse, não quero falar. Mas está tudo bem, ele não. Estou um bocado cansado disto e não quero falar porque se calhar vou agora dizer coisas a quente que podem ser mal interpretadas, mas ele tinha fechado ali o capítulo Bayern de Munique, não estava ali com a cabeça, claramente ele estava totalmente isolado dos outros colegas, os outros colegas estavam assim por outro lado, ele estava totalmente sozinho ali, e eu acho que aconteceu tudo ao Renato, uma cultura que não é fácil para pessoas, não é, do sul da Europa, que é preciso... E correu tudo mal para o Renato, correu tudo mal. E aquele momento ali eu percebi que... Ele foi para Munique com 18 anos. Foi. Ele tinha meia época de futebol de alto nível. Sim. É muito Foi pouco, não Para é? um meio E campo onde ele não ia jogar de caras, não ia não é? jogar. Portanto, E depois parece que ele foi desaprendendo Sim, rapidamente, claro. não é? Eu lembro-me de ver no Swansea. Há aquele célebre vídeo daquele do passe. passe. Exato, aquilo era Para o fim do sofrível, mundo, não é? né? E é uma pena porque o Renato tinha tudo em termos futebolísticos Sim, para ser sim, um sim, enorme sim. jogador. E aquela transferência revelou-se claramente precipitada e estragou-lhe a carreira. Sim. A meu ver, estragou-lhe a carreira. Essa eliminatória o Benfica Dá quase... luta. Sim, 2 Perde, igual na luz. perde 1-0 em Munique. Não, vocês estão confundidos. Não, Vocês essa é que o Benfica perde 5-0. O Renato estava no Benfica nessa. Sim, sim, Na sim. nos quartos de final. Ok, Sim, ok. nessa O Renato está no Benfica. na que eu estou a falar. É na É fase de vitória. grupos e o Benfica leva Leva 5 5, em Munique. 5-1. Exatamente, 5-1. Sim. É nesse jogo que É estavas a nesse falar. jogo que eu estava a falar. Ok. Concordo. Adiante. Adiante, faltam-me 2. Um
é André Silva. Um bocadinho, as razões são muito parecidas. O André Silva faz uma época e uns pauzinhos muito bons no Porto. Portanto, o André Silva aparece na tal época com o Peseiro. Sim, exatamente. Marca um golaço na final da taça, não é? Bicicleta, Sim, 2 golos até. 2. O Peseiro chega naquele pós-Lopetegui claramente para reestruturar e para refazer a equipa, pensar e lança ou relança vários jogadores. O Ruben Neves volta a ser titular, o André Silva passa a ser o titular em vez do Aboubakar. Há ali várias opções que o Peseiro toma numa de preparar a equipa para a próxima época. O próprio Shidozi, que na altura era hipótese e que jogou a titular. Eu lembro-me do... Eu acho que o primeiro jogo a titular, um dos primeiros na Luz. Num 0-0. Não, num 2-1 para o Porto. Ai, 0-0 é um com o Casillas. Em que o Benfica Sim, marca o 0. Parecia que ia ser... Sim. Acho que era previamente dos mais desequilibrados clássicos a favor do Benfica, e o Porto ganha o jogo com uma grande exibição do Casillas. Que surpresa. Isso acontecer em duelo entre Benfica e Porto. E o André Silva é aposta recorrente no final da época, e ele não consegue marcar golos. Eu lembro-me perfeitamente disso. Ele não consegue marcar. Acho que marca um golo no campeonato, e depois, na final da taça, marca 2 golos ao Braga no jogo em que o Braga ganha essa o Braga final. ganha nos penaltis ao Porto. E na época a seguir, com o Nuno Espírito Santo, ele passa a ser titular, faz uma grande dupla com o Diogo Jota, marca 21 golos. Verdade. E passa até a chegar à seleção. Aliás, no Euro 2016, como havia uma ausência tão grande de avançados, chegou-se a questionar porque é que o Fernando Santos não levava o André Silva à seleção só quando o Fernando Santos tinha feito a convocatória na semana antes do jogo da final do Jamor. Pois foi. E ele diz isso, que eu não tinha a amostra do André Silva para o levar. Pois foi. O jogo do Jamor é a seguir. E ele leva o Éder por causa disso. Chatice. Porque senão se calhar levava o André Silva. Se calhar aqui estávamos a falar Mas de outra história. depois integra as convocatórias logo a seguir. Logo a Tem seguir. Sim. E depois, nessa grande época no Porto, ele vai até às confederações e é titular na Taça das sim, Confederações. Pois é, Portugal fica em E terceiro. nesse verão é vendido ao Milan por 38 milhões de euros. Outra vez, o Porto a precisar, como o Benfica precisava com o Renato, a precisar de muito dinheiro, e o André Silva foi uma grande venda na altura. Eu acho que era a segunda grande venda do Porto na altura, só o Hulk tinha sido mais. E o André Silva vai para o Milan, e foi um terror. Foi um terror. Eu lembro-me que ele jogava a Liga Europa e não jogava para o campeonato. Nessa época ele marca 8 golos na Liga Europa, e no campeonato só marca nas jornadas 28 e 29, já na parte final. Isto aqui eu vi, calma, não sei de qual. Isto eu vi. Mesmo ao 0-0. Eu vi há pouco. Marcou 10 golos, foram os 2 únicos golos que ele fez na Série A. Depois foi emprestado ao Sevilha na segunda época. Depois foi para a França, foi para a Alemanha. E a carreira do André Silva, eu gosto muito do André Silva. Eu também. Acho que é uma pena ele agora com 28 anos estar um bocadinho a arrastar-se. O André Silva devia regressar, à exceção do Futebol Clube do Porto, ao único sítio onde foi verdadeiramente feliz e onde resultou, que foi o Eintracht de Frankfurt. Sim. Se calhar já não ia ser, não é? Talvez, não sim. Sei. Mas esse fenómeno é giro porque ele vem, junta-se ao Paciência, ao Gonçalo Paciência, e de certa forma tira algum protagonismo ao Gonçalo Paciência, e faz uma temporada brutal. Não sei se ele está uma ou 2 épocas. 3? Duas e pelo menos meia. 2 está. Sim, 2 épocas brutais. E depois vai para o Leipzig. Cá está, aconteceu-lhe o mesmo, não é? Portanto, vai para o Leipzig e é um passo Mas aí acima. já é diferente. Aí já é diferente. Aquela questão do Milan não é um Milan atual, era um Milan a passar um momento terrível, e era um Milan que estava a reinvestir. Sim. Eu acho que é quando vai também o Bonucci para o Milan. Essa Sim, que jogam vai o Kessié. Olha, transferências que nunca deviam ter acontecido. Bonucci para o Milan. O Alex vai falar dessa a seguir. Acho que não vai. Não. E vou acabar a minha lista com Cristiano Ronaldo para a Juve. Cristiano Ronaldo, depois da saída do Real Madrid, eu acho que dava... A ida da Juve para o United também funcionava muito bem, mas eu quero focar eu concordaria mais nessa. Disse eu não. lá fora que eu colocaria mais a do Ronaldo para o United. Mas a do Ronaldo para o United é uma questão só sentimental e é uma questão já em fim de carreira. Eu sei, Ronaldo, já são muitos fins de carreira, mas era uma questão já em fim de carreira. Quando ele vai para a Juve, que parecia na altura fazer algum sentido, ele vai como tricampeão europeu no Real Madrid, vai a sentir
ok, se calhar eles não me valorizam assim tanto quanto isso, mas há uma coisa que para Cristiano Ronaldo é a valorização máxima, que é títulos, Claro. vitórias, golos. Sim. É isto que ele quer, números. E ele saiu do Real Madrid numa fase em que, Sim. se ele lá tivesse ficado mais 2 ou 3 anos, tinha pulverizado ainda mais esses números, tinha. E os números nas que era o que ele Juventus queria são para depois bons. também argumentar. São bons, mas ele na Juventus nunca Sim. passou dos quartos de final da Liga dos Campeões, Pois eu por sei. exemplo. E era esse o grande objetivo, Pois, não é? sim. Obviamente. Dele e da Dele e Juve. da Juve, claro. Eu acho que no fim das contas não foi uma coisa que correu bem. Estragou um bocadinho as pretensões do Cristiano Ronaldo para aquelas épocas seguintes, apesar de ele ter tido momentos fabulosos, Teve Contra o nomeadamente Atlético. aquele Atlético Atlético Madrid. Ponto É alto, isso. sim. Ponto alto, sim. Não, ponto alto é aquele salto contra a Sampdoria. Ah, Esse é que é o ponto sim. alto, 2,63 m. Que Verdade. salto. Acho que é Sampdoria. Mas Cristiano Ronaldo, acho que foi uma Sim. transferência que nunca devia ter acontecido. Ele devia ter sido menos orgulhoso, porque eu acho que ele Sim. naquela altura sentiu que ele era maior que o Real Madrid. Pois, e isso é uma E isso estragou tudo. Pois, Isso era numa altura em que se dizia que o objetivo do Ronaldo era conquistar tudo nas top 5. Já Pois, tinha conquistado sim, tudo a havia essa Inglaterra, questão. Espanha, Pois. ia para a Itália, falava-se depois Sim. eventualmente PSG e a Liga Alemã, o Bayern em princípio. Pois, Mas, eu acho que ele foi um bocadinho envolvido naquela Foi. coisa de Messi, olha, eu Sim. experimentei em vários Sim, sítios sim, e sim, ganhei e tu só sempre. Barcelona, Claro. sim. Ok, posso aceitar essa do Ronaldo. Alex, Bem, eu fiquei Ei, com o vamos lá. departamento internacional. boa, Portanto, é estamos, aqui, vamos a isso. 5 transferências que são flops, na minha opinião, que nunca deveriam ter acontecido por vários motivos. Se calhar começo para aquela menos provável que está neste top, que é a de Reinier, do Flamengo, para o Real Madrid. Nunca devia ter acontecido, porque Reinier, não sei se Sim, sim. estão a par, jovem do Flamengo, Potencial pelo JJ. exatamente. Aliás, a sua estreia no Flamengo é com JJ. Uhum. Chegou a jogar a Libertadores, visto como uma grande promessa pela formação do Flamengo. Lá está uma escola de futebolistas com o Paquetá, com Vinícius Júnior, portanto, habituada a criar muitos jogadores que depois eventualmente dão certo. E o Flamengo e o Real Madrid, aliás, estava naquela fase de começar a contratar brasileiros com muito Com talento, que iam potencial, aparecendo. jovens, sim. Exatamente. O Vinícius, O o Reinier Rodrigo, não vai para a Alemanha, para o Dortmund. vai sim, 2 É. temporadas no Dortmund, onde Ei, eu não, apesar de tem 20 jogos, mas não funcionou, não nunca- tenho memória disso. Eu sabia nunca- que tinha ido, já não me lembrava para clube, para o Dortmund. exatamente, pois no foi. Dortmund. No Real Madrid é a transferência mais cara da história do Real Madrid, do mercado de inverno, como é Uhum. lógico, 30 milhões de euros, ou seja, uma verba na altura, creio que isto foi 2018 por aí, Sim. muito considerável, a mostrar que ele era visto claramente como uma promessa pelo Real Madrid. Depois, nunca jogou na equipa principal do Real Madrid. Pois não. Tem só jogos É. no Real Madrid Castilha. É emprestado ao Dortmund, está lá Isso. 2 temporadas, faz cada temporada mais ou menos 20 Acho que o jogos. Dortmund tinha uma opção de compra e Sim, sim. decidiu não Nunca fechar essas acionar. Depois vai para o Girona, campeonato espanhol, se calhar numa tentativa de voltar a integrar coisas. Uhum. na La Liga, também não funcionou no Girona e agora, se não me engano, está no Frosinone. Portanto, Ei, já, está no Frosinone? sim, sim. Pois essa era a tem- minha última pergunta. Onde é que ele está agora? É isso, Frosinone atualmente. E Era um esta- bom desenterrado para o próximo episódio. Era por mesmo, exemplo, era por mesmo. exemplo. Mas lá está, uma transferência que nunca devia ter acontecido porque era um jogador com muito potencial no Brasil. Sim. Foi para o Real e um pouco à semelhança, claro que noutro escalão, mas um pouco à semelhança desses jogadores que rebentam muito cedo, como o Renato Uhum. Sanches, Mas e eu que acho, tenta dar o salto. pois, mas eu acho que aí é mesmo demasiado cedo, não é? Porque é 16 Claro. anos, Sim. 17. Tanto Sim. ele teve a fazer um compasso de espera. Eu acho que ele não. Não, isso era o Hendrick. O Hendrick. O Hendrick, é que sim, sim. mas o Hendrick foi por ter 16 anos. O Pois, Hendrick foi é porque isso. não Sim, isso. podia ir logo para, Acho que eles têm que esperar pelos Sim, 18 sim, anos. sim. para a Espanha. Portanto, ainda por Certo. cima um número 10 brasileiro, tinha Sim. toda aquela. O peso é muito grande. E é isso. Agora passando para nomes mais sérios. Mais Ah, sérios. Sim, com todo o respeito para o Reinier, mas para nomes que de facto a malta olha e são transferências que envolveram muito dinheiro e que Sim, não 30 deram. milhões é pouco. Eu não- gasto não isso deram- todos os fins de semana. não é? Exato. E não deram Vamos lá. certo de todo. Tem aqui aquela que se calhar é a principal, que acho que vocês também assim Azar. que pensam nisso. Não. Também tem, mas ia falar do Neymar, do Neymar. Barcelona para o PSG, 222 milhões. E eu sou daqueles que têm a opinião Certo. que Neymar, continuando no Barcelona, e digam-me o que é que acham, Uhum. já tinha ganho uma bola de ouro. Muito provavelmente. Eu acho que não. Tu achas Não? que. Pois, não, eu acho, Eu acho que não. Atenção, Depende. faz Eu acho que- sentido Eu isto, acho que sim. mas eu acho que o Neymar tem um bocadinho a síndrome de Ronaldinho. Ok. De protagonismo, não. Isso ele tem, de certeza. Não, mas é do Ronaldinho que é, quando tu atinges o patamar mais alto,
ele ali não tinha o patamar mais alto, porque o patamar mais alto era do Messi. Sim, sim. Pois, e Mas ele e era sai o- por causa disso. Sim, ele sai por causa disso, porque queria ser o a número 1. figura. Eu não sei se ele ia consegui-lo no Barcelona ou se o facto de ele atingir Pois, muito rápido o topo a nível de títulos, porque o Barcelona é com ele que faz a última grande temporada, que é 14-15, que ganha a Champions e ganha o campeonato, com o Luís Henrique, Exatamente. e ele depois sai, não é logo aí, é Não, mais não, tarde, não, é é mais mais tarde, 2017, 18, se não me engano. mas acho que ele nessa altura, não sei se ele no Barcelona, Pois. porque como ele chegou aos pinkers no Barcelona, eu acho que depois, e faz-me muito lembrar o Ronaldinho, porque o Ronaldinho é o típico cansou-se de Sim, ganhar, sim. não é? Cansam-se de ganhar. Pois. Não é fácil ser Cristiano Ronaldo, Não, ser não. Messi e andar sempre. Sim, e ele aí teria a ali. dificuldade extra, para além de eu concordar com o que tu dizes, de realmente ter Messi à volta dele. Portanto, iria sempre haver a comparação. É isso, ia ser sempre mais Ia complicado. ser sempre o mas, número 2. mas é estava isso. numa equipa muito mais estável, muito mais provável de ganhar títulos. Sim. Mas eu percebi a transferência. Cá está. Foi a fracasso. Sim. Foi fracasso, não é? Pode-se Ele, dizer ele que não o- tem um quer mau dizer, começo no PSG. Tudo é Acho fracasso no PSG enquanto não ganhas a Champions, não é? Nomes como ele. Sim. que- sim, mas até mesmo o Eu sair acho- sempre no Carnaval. Essa Isso Mas questão olha, são fora- questões, sabes, pois. fora de sabes campo. o que é que. Se tu perguntasses ao Neymar, qual é que era a transferência que nunca devia ter acontecido? Ele vai dizer Mbappé para o Paris Sim, Saint-Germain. mas essa, na ótica do PSG e do jogador, devia Não, ter não, acontecido. mas na Pois, ótica do do Neymar, Neymar foi não. o pior que lhe podia Pois. Sim, acontecer. até porque, lá está, A ele, equipa estava a ser construída à volta Sim. dele. do Neymar, E de exato, repente tinhas ali tem duas. um pouco à semelhança do que acontecia no Barcelona, só que no Barcelona para o Neymar acontecia em bom. Que ele de facto estava a tirar proveito dali. Ali teve que dividir Sim, protagonismo exato. no PSG e acabou por cair porque não queria. Havia aquela história do quem é que marcava os Quem é que penais. marcava, Exatamente, Não era? e brigas. E depois lá está, ele tem uma primeira época Há que sozinho. adorar o PSG. Ele tem uma primeira época sozinho no PSG, ou seja, sem o Mbappé, onde de facto tem bons Sim, números. sim. O Mbappé vem, acaba por cair um bocado. Messi volta ao PSG, não, volta a encontrar-se Sim. com o Neymar e parece que há uma nova vida, um trio de ataque Sim, que mas pode ganhar qualquer coisa e não nunca, funcionou. nunca vai longe. Ganhou um campeonato. Sim, mas para as Eu pretensões até ganho do, uma tacita. do não é? PSG, Nem sei se sim, ganharam é uma isso. tacita. Ganhar um campeonato é, pouco é mais. fixe. E depois lá está, um mau Neymar no clube deu-se um pouco num mau Brasil que nunca Sim. também conseguiu ir muito longe. É verdade. E eu Nos acho fases que, finais. sinceramente, nada estava a falar nisso. Acho que nunca mais vamos ver um Neymar que tu digas. Não. Não é? Acho que esta 33 lesão. Com muita anos, dor. E agora com esta transferência para a Arábia. Com muita esta dor o transferência, digo, esta Neymar lesão, acabou. não é? Sim. Com muita dor o digo, o Neymar Neymar acabou. acabou. Acho que sim. Acabou. Eu não quis ser tão forte, mas acho É que uma sim. boa boca para acabar o TikTok. É, Já Ah. estás a dar. boa. Começar? Não, para começar, acho que devia ter ganho a bola de ouro, mas isso depois vemos depois. Depois Ah, ensino-te. Vamos lá. Muito bem, 222 milhões. Passando para outra, posso ir já para o Hazard. Pois, Do sim, Chelsea, sim. o Chelsea estava no topo da Premier League, um dos melhores futebolistas do mundo, tinha acabado de ganhar a Liga Europa com o Sarri, se não estou em erro, Uhum. contra o Arsenal. E pronto, era o protagonista daquela equipa, um Chelsea que estava habituado, podia não ganhar, mas estava habituado a lutar sempre Uhum. pela Premier League, e vai para o Real numa esperança de ser o substituto do Ronaldo, até fica com a Sim. 7 e lá está, lesões atrás de lesões, perde a forma física, que temos muitas fotografias do Sim. Hazard com a barriguinha. Parece que o futebol deixou de ser prioridade a partir E do ele, momento ele já admitiu isso. que foi para o Real abertamente, não é? Madrid. Sim. Sim, e Mas sabes- agora Eu acho que o Hazard passou demasiado tempo À espera dessa transferência. confundido que ele tinha o objetivo de ir Uhum. para o Real Madrid e não o objetivo de se ingrar no Real Madrid, Pois. não é? Pelo menos é isso que Por isso é que eu acho que esta Às vezes- transferência perde-se demasiado. ela pode ter sido um fracasso, mas acho que não Devia ter cabe, acontecido não cabe noutra no altura. título que nunca devia ter acontecido. Porque acho que esta Estava destinado a estava acontecer. destinada a acontecer. e devia ter acontecido noutra altura, supostamente. Não, Talvez é a isso. minha única questão quando me lembro do Hazard é se atualmente o Mbappé já bateu o recorde de capas Pois. da marca que pertence ao Hazard ou se ainda precisa de mais 2 ou 3. Boa questão, tens de fazer essa Mas é- contabilidade. Eu vejo Sim. o que está a acontecer com o Mbappé e só me lembro do Hazard. Sim. Porque foi anos e anos e anos Sim, de sim, capa sim, da sim. bola e da bola. Da marca. Dele a dar entrevistas, a dizer que quer ir. A bola pode ter feito uma outra Sim, E o também. Florentino a dizer que os bons jogadores. Sim, Isto é um. sim, é um um déjà vu. remember, isto é um déjà vu, sim, exato. sim. E curiosamente tem vai sempre à Associação Belga e sempre um dos capitães e sempre uma Pois. Sim. Quando Se bem já que o não- último Mundial já foi penoso. Sim, Sim. já foi ali. quando
quando nem sei Fechado se calhar se capítulo. justificava. Sim. O Hazard tinha que estar nesta lista, embora Sim, pudesse também não estar. e foram É uma coisa 115 diferente. milhões. É isso. Foi também muito dinheiro. Vamos agora, se calhar, reduzir um bocadinho os milhões e vamos para a transferência mais barata deste top. Aubameyang para o Chelsea. Eu tenho o Aubameyang aqui porque o Aubameyang custou 10 milhões. Um valor bastante aceitável. Uhum. Claro que já não estava no seu A quem? pico ao Chelsea. Ele foi ainda no Arsenal, o grande rival deste Uhum. Chelsea. Antes disto tinha sido ainda no Borussia de Dortmund. Isso. Foi Desfaz o Benfica em 10 ou 15 minutos no Dortmund. num jogo de Champions. Sim. Logo no início da segunda parte. Estava nesse jogo em É nos em oitavos, Dortmund. não é? Na Nos Luz. oitavos. Não, o Benfica... essa eliminatória é épica. O Benfica ganha Ganha 1-0 na 1-0. Luz. Sem saber ler nem escrever. Leva um massacre descomunal. É um gol de penalti ou não? Estou enganado. Não, é um gol assim, mas é um gol esquisito. Está às 3 pancadas, Pois. ganham 1-0. E depois em Dortmund fica 4-0. Em Dortmund está a perder 1-0 ao intervalo. Portanto, eliminatório, oitavos de final. E na segunda parte, em 10 minutos, o Aubameyang diz hold my beer. E desfaz o Benfica em 15 minutos. Não sei se marca os 3 gols ou marca 2 e assiste. É uma coisa brutal. Sim, lá está. Gostava muito do Aubameyang. muito legado. E depois, lá está, ele sai a mão do Arsenal com alguma controvérsia. Pois foi. Foi na altura da pandemia. Até que o Arteta que não resultou bem. Chateou-se, acho eu, com o Lacazette também, que eram as duas referências do ataque. O Arsenal, do o Arsenal Arsenal. também é bom para novelas, volta e Pois, meia. é isso, volta e meia acontece. Lacazette, olha outra. Um jogador que nunca devia ter existido. Não, eu no avião até nem era mau. Estranho, Lacazette. Mas de facto, Estou a ficar preocupado. pelos números, acaba por ser uma lenda do. Calma. Porque o Alex não vai dizer para mim a transferência que nunca devia ter acontecido. Provavelmente Vamos não, aguardar, provavelmente vamos não. aguardar. Mas estás à vontade para acrescentar o teu nome. Agora vou manter este suspense. Ok. Mas já está, lenda do Dortmund, lenda do Arsenal, nem que seja só pelos números, apesar da maneira que saiu. Quando se pensava que estava a acabar, ou seja, a entrar a baixar a forma, vai para o Barcelona numa crise completa, e ele consegue ser a figura, consegue marcar muitos gols importantes. Lembro-me de um Barcelona Real, ou melhor, de um Real Barcelona no Bernabéu, que o Barcelona ganha 4-0 e ele marca. Sim, verdade. E de facto consegue Acho ser. que não é no Bernabéu, é em Valdebebas, não é? Se Não, calhar. Não, No Di acho, Stefano. acho que já é no Bernabéu, mas com a bancada com por baixo. ainda sim. com as lonas, Ok. não é? Exatamente. Mas pronto, e consegue ser o homem-gol deste Barcelona, que estava a precisar de um jogador assim. Portanto, volta a subir e depois vai para um Chelsea. No Chelsea, também uma Sim. casa a arder. Perde um bocado o respeito dos adeptos do Arsenal Claro. por ir para o grande É rival. isso. Estreia-se a Há coisas que não se devem estragar. Então É eu isso. lembro-me do Exato. meu início, não é? Do Drolovic, e do Exatamente. Ismailov, Eu era para pegar Isto por é aí também. Azaovic. o Azaovic. Esta aqui é Azaovic. Mas Não há uma ideia. Mas o Azaovic funcionou no Benfica, apesar de tudo. Sim, mais ou Funcionou. ainda foi Funcionou. campeão, acho eu. Faz Faz meia época. Faz meia época, mas o ponto alto do Zaovic é a taça que o Benfica ganha ao Sim, Porto sim, do sim, Mourinho. sim. Jogou bem, jogou não é? bem. Que é o primeiro grande título do Benfica depois dali de um deserto, Sim. e ao Porto campeão da Europa uma semana depois. Dá-lhe aí. Mas já estou a terminar. Foi titular assim que chegou no Chelsea, marcou no jogo de estreia. Depois nunca fez 90 minutos com o Chelsea, nem nesse jogo. E em janeiro já estava arredado da equipa. Tu vais muito ao pormenor, pá. Curiosamente. Justifica bem as É coisas. isso, muito curiosamente. bem. Quando Sei que eu nunca meti o Aubameyang aqui. Nem me lembrava. Nem me lembrava. Não, nem me alguma vez. lembrava. Foi para o Chelsea. no Chelsea fez 21 jogos, ou seja, nunca fez 90 minutos, marcou, aliás, desses 21 jogos jogou 900 minutos, portanto, ou seja, 10 jogos completos, Sim, supostamente. sim, Marcou sim. 3 golos. Bem bom. Quando se pensava que estava a entrar outra vez a baixar de forma, vai para o Marselha, e este ano no Marselha tem Pois. Tá bem, imensos golos. também. Portanto, aqui nunca havia tido para o Pois Chelsea. é. manter. Já contra o Benfica na Liga Europa. Exatamente. E o Olha, último, last but not least. o último é Antoine Griezmann, que tu não tens. Tu vais, Não. Coutinho. Esse faz sentido. O isso Griezmann custou 100 milhões do Atlético para o Barcelona. Uhum. Uma transferência que não deu certo para o Atlético, que perdeu um dos jogadores mais Sim. emblemáticos dos últimos tempos. Não deu certo no Barcelona, que nunca encaixou bem ali. Sobretudo não deu E- certo para o Atlético. O Atlético não é campeão no ano a seguir a ele sair. Eu ia dizer isso. E deu muito menos certo para o jogador, porque Para o jogador. em 6 anos Certo. o Atlético e o Barcelona acho que ganharam 3 títulos ou algo assim do género, e eu não tenho nenhum. Pois. Eu vi essa Sim, ele- estatística há um Pois dia. é, eu não é coitado, campeão há. Não sei rapaz. se só já campeão foi do E assim. ele foi Mas campeão deixa em estar. 13-14?
Creio que não. pelo Porque Atlético. acho que ainda estava na Real Sociedade. Pois é isso. Acho eu. Matei aqui o dado. Coitado. Mas sim. Há essa história que ele Ele- falhou todos os títulos. Exato. E Dos foi Mas alternado. ele era o azar do Barcelona, não é? Porque também Sim. falou-se Sim, insistentemente do Griezmann ir mas para lá. muito, em muito menor quantidade. Sim, 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 sim. claro. Mas portanto, Ai, uma mas transferência essa acho que é das 5, claramente a que nunca devia ter acontecido. acontecido. Nunca. porque não correu bem a nenhum. E eu- Ah, Qual é que tu ias dizer? Vá lá, Não, diz a que eu- tu dirias. Eu logo a que apontava para aqui era o Coutinho. O Coutinho Ah, do, pois para do mim Liverpool não, para o porque Barcelona. o Coutinho foi quem formou o Liverpool de Jurgen Klopp. Deixou lá o dinheiro, não é? Deixou lá o dinheiro. Pois. que Tá bem, mas permitiu para o Firmino, Coutinho, permitiu Firmino, pá, que já lá estava, mas O Coutinho tinha capacidade para Sim. depois cavalgar para ser top 5 mundial Certo. e perdeu-se completamente. Mas deu acho Salah, esta, deu acho Alisson. esta do Griezmann mais... Sim, é do Griezmann mais. Mas para mim, a que nunca devia Sim. ter acontecido, mas o Alex nunca ia dizer porque ele nem era nascido nessa altura, Claro. era a do Ibrahimovic para o Barcelona. Não, eu vi. Já eras nascido? 2010? Já era. Já? Sim, sim. Boa. Eu vi, pá, mas. Boa. Não achei isso. Vou-te explicar porquê. Força. Porque Foi a tal troca com o Eto'o. Sim. Sim. O Ibrahimovic é, para mim, dos grandes jogadores que eu me lembro e que eu adorava o Ibrahimovic, um dos casos em que nós falamos nunca ganhou a Champions. Pois. Nunca ganhou a E Champions. perdeu com a Inter e perdeu com o Barcelona. É isso. Sim. Não, exatamente. Ou seja, ele vai para o Barcelona Certo. campeão europeu e sai do Inter que se sagra campeão europeu. Sim. Portanto, é ali um desencontro. Ele deixa o Inter do Mourinho. O Mourinho, Sim. ok, queres ir, vai. Claro. Foi E vai buscar o o Eto'o. Milito. Foi buscar o E o Milito. Eto'o. Não, o Milito já lá Eto'o, estava. veio a Vem o transferência, Eto'o. Sim. E Que deu o Mo- muito jeito a conquistar a Liga dos Campeões nesse Inter do E depois há aquele mítico jogo em Camp Nou, Sim, É? sim. em que O o... Guardiola está na minha trava a dar indicações Pois a é. Ibrahimovic e o Mourinho vai dizer qualquer coisa. Sim. Exatamente. Pois né? é. E que o Busquets E Ibrahimovic força a Força expulsão de Tiago Mota. do Tiago Mota. Que e até está a parece assim, espreitar olha, assim. sim. Por isso, para mim, é do Ibrahimovic. Nunca devia ter Mas estás acontecido. a falar- Esse jogo que fica aqui é 1-0 para o Inter. Não, 1-0 para o 1-0 Barcelona. Gol de Piqué com Só uma que ia ficar rueta. 3-1 em, Certo. no Giuseppe Pois é, Meazza. pois é, O pois Piqué é. marca aos 80 e tal e é com uma rueta dentro da área Pois é. e Ei. pronto, ainda se pensou ali que o Barcelona podia Mas fazer que o qualquer Inter- coisa, mas não. Era o melhor... Se calhar a melhor equipa que nós já vimos a Sim. jogar a bola, não é? Que aquele Barcelona. Sim, podia escolher vários aí dessas temporadas. Não sei se aquela temporada era o melhor, mas sim. Eu acho que era. Teve vários, sim. Não, com o Ibrahimovic as coisas não funcionavam Pois é tão isso. bem como com o Eto'o. Portanto, na época anterior O era melhor o melhor disso Barcelona. tudo é depois o atrito dele com o Guardiola ao longo das décadas sim, exato, seguintes, é não isso. Foi Eu pensava tal que ias dizer épico. que o melhor disto tudo era o Mourinho. Sim. Todo borrado, que acaba aquele jogo a levar um É, baile com menos um Não e a interessa. entrar em campo e a apontar para a bancada Sim, pá, e o sim. Vítor Valdes a puxá-lo, Sim. a meter os braços para baixo e o Mourinho sempre largava o Vítor Valdes e sempre a O Mourinho, apontar. Claro. Mourinho tem algumas corridas épicas. Então, mas foi aí que ele assinou com o Real Madrid. Pois foi. Foi nessa... O Real Madrid viu... Este Este gajo é o odeia o homem, Barcelona, é é o o perfeito. único capaz Pois é. de... E depois vai Para para o o, Barcelona. para o Real Madrid e os jogos passou na Real Madrid na altura dele era Pepe, Fábio Sim. Coentrão, Ricardo Carvalho, tudo ali. Ei, só a diz afiar. jogadores do Real Madrid. Mesmo. Não, eram eles que iam às pernas do Mas que é no dos Barça jogos do Real Barcelona. dessa época. O Real Mourinho. Madrid Sim, tinha sim, que nessa ser altura. à varada. sim. Não Aquilo- havia hipótese. A minha memória, assim, que eu não... Estás a apontar o tempo? Uma hora agora? 54. Estamos a terminar. Vamos. Olha, muito menos que o que eu achava. Sim, Sim. sim. Mas tem Tranquilo. memória desses Real Barças que tanto depressa dava 5-0 para um lado como dava 5-0 Sim. para o outro. Para o Nunca dava deu. 5-0 Deu para o 5-0 para o Real. Barça, né? Nunca dava para o Não, para o Real. Real nunca deu, Isso pois era não, impossível. Foi não. Mas o Real tem vitórias épicas, como a vitória Pois. na final da Copa do Rei com Isso. 10, no prolongamento, Com o que o gol do Ronaldo Ronaldo. Sim, marca no exato. prolongamento, em Valência. Sim. Tenho a vitória no E a vitória Camp Nou, 2-1 que também. o Ronaldo faz o calma. Sim. Ah. Ia, sabes onde é que eu estava a ver esse jogo? No Peru. No Peru. No Peru, a ver esse jogo. Bons horários. Mesmo. Uma das grandes viagens da minha vida. Mas que é aquele jogo em que o Ronaldo só vai a correr e o Piqué vai a correr com ele, e de repente o Ronaldo acabou com o pé aqui atrás da bola e o Piqué fica e a bola já está lá à frente. E aquele gol do Bale que ele passa por Foi fora. noutra Copa do Rei, acho eu, Foi contra o contra- Bartra. Pois. Mas foi isso é mais tarde. É mais tarde, mais tarde. não é? Mais tarde. 2014, para aí. Agora estamos a falar desses jogos épicos, lembro-me desse gol. Ia, nós devíamos fazer um episódio especial Top de 10, a Real rivalidade Madrid, Barcelona e Real Madrid. Olha, boa. Não vai ser hoje, porque Não. hoje damos por terminado. 55 minutos rasgadinhos, foi bom, gostei, bom. malta. Temos que fazer mais vezes com o Alex isto. Isto é fixe. E deixamos a promessa de que para a semana já voltamos a temas mais Sim. da atualidade. Este aqui Formato podemos tradicional. dizer assim meio em off, pá,
A segunda de Páscoa é difícil nós podermos gravar, por isso gravámos um bocadinho antes e tal. Não sabemos quando é que ficaram os jogos nos fins de semana. Estamos a gravar no domingo. Mas acreditamos que Sporting, Benfica e Porto tenham perdido os seus jogos, não é? E foi uma pena não podermos falar sobre isso. Achas que sim? Só faltava o treinador ser despedido ou assim. Era Exato, havido, exato. o Schmidt foi. Vamos esclarecer isto. Achas que Armando Evangelista ganhou o primeiro jogo ou não? Boa, boa. Eu acho que Futurologia. sim. Nem sei. Podíamos gravar cenários agora É que aqui, nós não nem é sabemos. possíveis. Exato. Malta, estamos a gravar, nós não gostamos de enganar as pessoas. Estamos a gravar, que dia é hoje? Quinta-feira. Quinta-feira. Na Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, porque depois mete-se a Páscoa e isto é complicado para a malta aqui gerir isto tudo. Portanto, foi gravado na quinta-feira. Espero que se divirtam ao longo desta semana toda e na próxima semana voltamos com o formato tradicional. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.